Boa noite. Boa noite, igreja. Pode sentar. Nesse segundo momento, nessa segunda palestra, nós vamos falar sobre a igreja piedosa. Mas antes de nós entrarmos de fato nesse tema, eu queria te contar uma história. Você gosta de história? É uma história infantil que eu conto muito para Eloá. Eu e Ulisses, nós contamos muito para Eloá. E eu vou contar ela para você nessa noite, antes de nós começarmos de fato. O nome é Enquanto Ana Espera. A raposa Ana vivia em uma toca aconchegante, onde tinha muitas coisas. A raposinha sempre teve ao seu alcance tudo o que quis. Família, livros, diversão, muitas delícias para comer. Mas havia algo que Ana ainda não tinha, o famoso grande fruto. Certo dia, Ana acordou decidida a comer o famoso fruto. Pegou sua mochilinha e partiu. Fora de sua toca, ventava muito e caíam tantas folhas que era difícil enxergar o caminho que a levaria até a grande árvore. Vários animais da floresta descreviam a consistência macia, o cheiro inconfundível e o sabor adocicado do fruto. Com tanta exaltação, a curiosidade encheu o coração da raposa, que decidiu que também queria experimentá-lo. Finalmente, a raposinha conseguiu chegar ao lugar. Aí eu tive que dar uma resumida, né? Vocês perceberam que eu pulei umas páginas. Ana sai ao encontro desse fruto, não acha o caminho muito bonito e acha essa grande árvore, mas ela fica decepcionada. A árvore não se parecia em nada com aquilo que ela imaginava. E ela nem conseguia visualizar aquele fruto. Era outono, ela achou o caminho feio, ela não estava conseguindo ver beleza em lugar nenhum. Mas, lá nessa grande árvore, né, ela fez um amigo. E esse amigo se chama Eliseu. Ana e Eliseu se divertiram tanto numa das tardes, porque ela foi lá em várias estações procurar esse fruto, que numa daquelas tardes, a raposa Ana se divertia tanto com Eliseu, que por um momento ela até se esqueceu do fruto. Algum tempo depois, em um dia ensolarado, Ana acordou muito contente. Ela estava ansiosa para ir até a grande árvore, mas dessa vez, tamanha animação não era por conta do fruto. Ana queria muito encontrar Eliseu, que se tornara seu grande e sábio amigo. Chegando na grande árvore, Ana encontrou seu amigo. "Que bom te ver, Eliseu", cumprimentou ela. "Muito bom te ver também, minha pequena raposa", respondeu ele. "Você viu como está o fruto?" Ana ficou espantada. Estava grande e lindo. Depois desse dia, a raposinha Ana percebeu que colher o fruto já não era o mais importante da sua vida. O que ela mais queria era estar com Eliseu e aprender mais com ele. Além de praticar a paciência, Ana recebeu o maior de todos os presentes, um amigo para a vida toda. Realmente valeu a pena esperar. Essa é a história da raposa Ana, mas ela tem muito a ver comigo e com você. Temos um anseio egoísta pelo fruto, pelo sucesso, e nós o queremos aqui e agora. Não estamos dispostos a ter um relacionamento com aquele que é a maior bênção que poderíamos ter. A verdade é que, de início, Ana também não estava disposta a ter um relacionamento com aquele pássaro Eliseu. Ela estava focada no fruto. E, às vezes, isso também acontece comigo e com você. Estamos tão ansiosos pelo fruto que não conseguimos desfrutar da melhor companhia. Ana queria comer um fruto. E eu e você desejamos outras coisas. Estamos buscando princípios, fórmulas, regras para alcançarmos o fruto e desfrutarmos dele. Mas a vida não se resume a comer do fruto doce, suculento e saboroso. A vida se trata de relacionamento com Deus. E uma igreja que tem relacionamento com Deus é uma igreja piedosa. Nós temos desconsiderado a profundidade da relação cristã. E olha, nós estamos tão desesperados, estamos tão perdidos pela busca, pelos passos, pela chave. O que eu tenho que fazer para tudo dar certo, para eu conquistar, para eu conseguir? Que nós temos aberto os nossos ouvidos para todos.
Eu me dei conta de que nós ouvimos cristãos, mas se alguém tem uma dica boa, eu também ouço alguém de outra religião. Se aquele homem falou uma coisa que fez sentido, eu também ouço ele, porque nós estamos sedentos. Eu percebi que nós estamos tão desesperados em fazer as coisas darem certo e fugir daquilo que dá errado quanto aos resultados, que esses dias eu estava no Instagram e eu recebi um direct, e o direct era um vídeo de uma mulher cristã comentando sobre as falas de um satanista. E o vídeo é público, por isso que eu estou falando aqui. E no vídeo era mais ou menos assim. Eu não estou falando aqui se eu concordo ou discordo, você pode ter a sua opinião. Mas o vídeo era o satanista dizendo por que um cristão não deveria deixar seu filho ouvir Galinha Pintadinha. E ele dizia que Galinha Pintadinha é exatamente o ritmo do terreiro. E aí aquela mulher cristã falava, estão vendo? Olha o que o satanista está dizendo, nós temos que acordar. E aí eu ia lendo os comentários, e o pessoal falava, é por isso que a minha vida não está dando certo. Eu estou deixando a minha filha ouvir Galinha Pintadinha. Ah, é por isso que eu estava sentindo um clima estranho aqui. No afã de saber o que dá certo e o que dá errado, nós temos ouvidos a muitos, mas não temos tido um relacionamento real com Cristo. Não temos vivido uma vida de piedade. Vivemos um tempo em que muitos conceitos cristãos têm sido esvaziados do seu significado bíblico. E isso também acontece com a piedade. Nos falta devoção. Me falta devoção. O que seria a verdadeira piedade? Porque fala-se muito sobre princípios, valores, comportamento, sucesso, bem-estar. Mas o que seria a verdadeira piedade? Lá em 2 Timóteo 3,5, e depois nós vamos ler o texto inteiro, mas só o versículo 5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-te também destes. Mas antes de nós podermos entender melhor o que seria essa aparência, ou essa falsa piedade, eu gostaria que nós conversássemos sobre a verdadeira piedade. Deixa eu passar aqui, que senão eu vou... A verdadeira piedade é uma vida marcada por comunhão com Deus, dependência do Evangelho, transformação diária pelo Espírito e o uso constante dos meios da graça. Os cristãos do passado, especialmente os puritanos, enfatizavam profundamente essa realidade. Eu coloquei aí, os puritanos surgiram... Coloquei? Não coloquei? Dentro da igreja da Inglaterra, no século XVI, com o desejo de purificar a igreja de práticas que ainda pareciam católicas após a reforma. O próprio nome puritano vem dessa ideia, purificar a igreja. Esses cristãos passaram a ser chamados de puritanos, mas na maioria das vezes era uma forma crítica. O que eles queriam? O que esses homens queriam? Eles queriam uma igreja totalmente baseada na Bíblia. Eles queriam um culto mais simples. Eles queriam uma vida marcada por santidade. E eles queriam liderança espiritual fiel às Escrituras. Ou seja, eles queriam uma reforma do coração e da vida cristã. Mas com o passar do tempo, a cultura inglesa começou a mudar. E essa cultura foi sucumbindo, pelo menos a parte forte desse movimento. A sociedade passou a valorizar mais o racionalismo, a filosofia iluminista, a religião mais formal. E a espiritualidade profunda e disciplinada dos puritanos começou a ser vista como exagerada e rígida demais. Eles sofreram perseguição em razão da mudança política da Inglaterra. Eles foram expulsos da igreja da Inglaterra por não se considerarem conformes. Mas esses homens deixaram um grande legado e nós, hoje, podemos aprender ainda com eles. Eles entendiam que a piedade era cultivada por meio de práticas espirituais, como a oração, a meditação nas Escrituras, a comunhão da igreja, a pregação da palavra e os sacramentos. Esses são chamados de meios de graça, porque são instrumentos que Deus usa para nutrir e transformar o seu povo. Portanto, piedade não é performance espiritual. Piedade não são os passos ou os princípios que vão trazer algum tipo de resultado na sua vida. Nós temos confundido piedade com performance. Não que seja errado, por favor, não me entenda mal, mas às vezes nós gostamos de performar na nossa vida espiritual. Nós falamos, olha, porque eu acordei de madrugada e orei muito. Olha, porque eu fui em tal lugar e eu orei. Olha, porque Deus falou comigo, então eu queria dizer para você.
Porque nós tendemos a querer apresentar resultados, mas piedade se trata de uma relação íntima tua com Deus, e não de uma performance. Então, sabendo que essa é a verdadeira piedade, o que seria essa piedade de aparência? Muitas vezes, na piedade de aparência, o cristianismo é reduzido a princípios de vida, valores familiares, conselhos para viver melhor. Mas o Evangelho não é um manual de comportamento. O Evangelho é poder para salvar e transformar pecadores. Princípios bíblicos são apresentados como estratégias da prosperidade, métodos da realização pessoal, caminhos para a estabilidade emocional. Olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você ficar um tempo em silêncio, ou se você ler a Bíblia, ou se isso acontecer, você vai conquistar isso. Terapeutas que nem são cristãos usam de salmos, versículos, conceitos bíblicos como instrumentos para aperfeiçoamento do estilo de vida de várias pessoas. Mas aqui precisamos fazer uma distinção importante. O Evangelho não foi nos dado para melhorar a nossa performance de vida. O Evangelho foi nos dado para nos reconciliar com Deus. Estamos errando o propósito. Por isso que a gente fica buscando os passos, os princípios, os valores, porque nós estamos equivocados. Estamos achando que o Evangelho se trata de melhorar o teu bem-estar e o meu bem-estar. Se trata de resultados, mas isso não é uma verdade. E existe um perigo, o perigo do pragmatismo espiritual. E aí, nesse texto aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel. Capítulo 15. Nós não vamos ler o texto todo, mas aberto fica mais fácil. E aqui, o que é esse pragmatismo? O diácono Bruno até falou aqui na palestra anterior sobre o que é esse pragmatismo. O que funciona, o que dá certo, o que traz resultados, aquilo que é pragmático, aquilo que visa o resultado final. E aqui, no versículo 2, olha aí na tua Bíblia rapidamente, nós temos uma ordem de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Versículo 3. Portanto, vá, o Senhor está falando aqui com Saul, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Agora vai lá para o verso 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag, que era o rei, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível, destruíram. Vá agora para o verso 15. Porque Saul aqui, ele é questionado por Samuel. Samuel fala para Saul: Deus não mandou você fazer desse jeito? O que aconteceu? E aí Saul fala para Samuel assim, no versículo 15. Saul responde: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos. Então, recapitulando aqui, Deus dá uma ordem. Saul descumpre a ordem, porque Saul pensou no resultado. Saul pensou naquilo que era melhor, naquilo que era mais funcional. Não é muito funcional destruir tudo. É muito mais funcional, é muito mais visando os resultados, eu poupar algumas coisas. E quando ele é questionado, ele fala: olha, eu sei, Samuel, nós realmente mudamos um pouco o que Deus pediu, mas foi para trazer sacrifício do melhor para o Senhor. E aí o versículo 22, finalizando, tem um aprendizado. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Eu trouxe esse texto aqui, irmãos, porque Saul apenas decide adaptar algo que Deus falou para algo que lhe parecia funcionar melhor. Mas Deus não mede fidelidade por resultados. Deus mede fidelidade por obediência e por relacionamento com Ele. Nós estamos totalmente envoltos no antropocentrismo que visa resultados o tempo todo, mas essa não é a visão de Deus e essa não é a visão do Evangelho.
Saul tinha uma ordem para obedecer, um jeito determinado por Deus para cumprir. Mas ele pensou em algo que traria um resultado melhor. Nós queremos o que funciona. Nós queremos o que dá certo. E a piedade nem sempre traz os resultados visíveis que nós gostaríamos que trouxesse. Então, quais são as consequências de uma piedade de aparência? Quais são as consequências de ter uma piedade que não é a piedade bíblica, que não é a piedade retratada no Evangelho? Essa falta de piedade, ou essa piedade de aparência, ela afeta algumas áreas. Ela afeta a nossa própria vida, porque nos falta poder. Poder para transformar. Passamos a viver um cristianismo antropocêntrico. Quando a fé cristã se mistura com intervenções terapêuticas, princípios bíblicos isolados, discursos motivacionais, o homem se torna o centro. O homem tira Deus do centro e ocupa esse lugar. E a preocupação passa a ser o meu bem-estar, a minha realização, o meu equilíbrio emocional, o meu sucesso. Esse tipo de abordagem traz para uma fé reducionista, porque reduz o Evangelho a algo pequeno demais para o que ele é. O Evangelho deixa de tratar sobre pecado, redenção, santificação, eternidade e passa a tratar apenas como viver melhor aqui e agora. Nós temos abandonado uma vida de piedade porque uma vida de piedade não traz os resultados que eu e você de fato queremos. O cristianismo bíblico nunca foi apenas sobre esta vida. A Escritura nos lembra que somos peregrinos. Quando nós passamos a ocupar o centro, outra coisa nos falta e outra coisa é afetada. O nosso relacionamento com o outro. Nos falta amor. Quando nós não temos uma vida de piedade, nos falta amor. Porque agora tudo é visto sobre a nossa perspectiva. O mundo moderno tem promovido um amor baseado em meritocracia, reciprocidade e autopreservação. Eu vou mostrar para você que isso é uma realidade na minha e na tua vida, talvez já até em nós mesmos. Meritocracia, tem que fazer por merecer. Quem já ouviu alguém dizendo assim, você ainda é amigo daquela pessoa? Ele não te merece. Ou um casamento. Nossa, você está casada ainda, mas esse homem não te merece. Olha, aquela tua amizade, ele tem que fazer por merecer. Ele não está fazendo por merecer, não. E quem disse para você que o amor do Evangelho é um amor de meritocracia? Ou a gente tem sido impactado pelo mundo com o amor da reciprocidade. Tem que ter troca. Nossa, essa amizade é sanguessuga, ela não te dá nada, tudo você que dá. Ou então, quanto ao casamento, fala, nossa, você precisa dele? Você não precisa dele. Porque a gente está inundado por um amor recíproco. Só que o amor do Evangelho não é um amor recíproco. Autopreservação. Isso está em alta. E não leve para o... Porque a gente não está falando aqui de agressões reais, tá? Então, mas isso está em alta. Nossa, esse teu relacionamento é tóxico. Olha, se você não se afastar, você que está se fazendo mal. Olha, sinceramente, isso não está fazendo bem para você. Sabe por que você está assim? Você não está preservando o seu equilíbrio emocional. Você tem que se cuidar. Você tem que pensar em você primeiro. Você tem que preservar você. Nós estamos sendo inundadas por um amor baseado na autopreservação. Ame-se quem merece, ame-se quem corresponde, ame-se quem não ameaça a nossa estabilidade emocional. Até mesmo a chamada Bíblia Satânica, escrita em 1969, fala de amar o próximo. Só que o amor ao próximo é redefinido nessa Bíblia. O amor é condicionado. Ame-se quem retribui. Parece muito com o amor pregado hoje em dia. Muitas vezes nós cristãos estamos adotando essa mesma lógica, mas o amor bíblico, o amor que é gerado quando você tem uma vida real de piedade, ele não funciona assim. O amor cristão não é seletivo, ele é sacrificial, porque ele nasce do Evangelho. Nós fomos amados quando não merecíamos, quando não tínhamos nada para oferecer e quando o nosso próprio Cristo morreu numa cruz para nos salvar. Quando nós temos uma vida de piedade, uma vida de relacionamento com esse Deus,
O amor do Evangelho inunda as nossas vidas. O poder transforma as nossas vidas. E nós temos um deleitamento que falta quando você não tem uma vida real de piedade, de relacionamento com Deus. Chega um momento em nossa vida que a falta da verdadeira piedade nos faz desmoronar diante das nossas lutas, dos nossos pecados, dos nossos desafios. Existem igrejas, irmãos, que irão desmoronar se não se voltarem para uma vida de verdadeira piedade. A minha vida e a tua vida irá desmoronar se nós não nos voltarmos a um relacionamento real com Cristo. Nós perdemos a oportunidade de nos deleitarmos em Deus. E deleitar-se em Deus... Só um minuto. Pode passar, Gabriel. E deleitar-se em Deus ajuda a vencer a tentação. Deleitar-se em Deus ajuda a suportar o sofrimento. Deleitar-se em Deus ajuda a estimular o serviço. Deleitar-se em Deus ajuda a capacitar para o sacrifício. Deleitar-se em Deus por causa do próprio Deus. Às vezes, nós vemos igrejas, nós vemos a nossa vida, porque nós somos a igreja. Nós não estamos aqui, e não é o objetivo dessa conferência, nós falarmos da outra igreja, nós falarmos daquela igreja. O nosso objetivo é falarmos de nós, que somos igreja. Então, quando eu uso aqui, eu, você, nós somos igreja. Então, quando eu falo a igreja piedosa, eu estou falando da Rebeca com uma vida piedosa. Eu estou falando de você com uma vida piedosa. Às vezes nós nos vemos diante de uma tentação e ela parece grande demais, porque nós não estamos nos deleitando em Deus para que Ele nos ajude a vencer. Às vezes nós estamos diante de um sofrimento e ele parece grande demais, porque nós não estamos nos deleitando em Deus para que Ele nos ajude a suportar. Às vezes nós estamos desestimulados para o serviço, porque nós não estamos nos deleitando em Deus para que Ele seja a nossa maior inspiração. Às vezes nós estamos cansadas de testemunhar, porque não estamos deleitando em Deus para que Ele nos auxilie a ter um testemunho vibrante. Às vezes nós estamos cansadas demais para nos sacrificar, porque nós não estamos nos deleitando em Deus para que Ele nos capacite para o sacrifício. Mas por mais que o deleite em Deus nos proporcione todas essas coisas, o convite é nos deleitar em Deus por causa dele mesmo. Não por conta dos resultados. Não por conta daquilo que uma vida de piedade, de oração, de relacionamento com Deus pode te trazer. Mas para nos deleitarmos no próprio Deus. Ontem, o Zé Pedro, na segunda palestra, a Igreja Contemplativa, falou muito sobre isso, sobre nós contemplarmos a beleza da santidade, sobre nós nos silenciarmos, sobre nós... E ele falou no final algo, olha gente, não é meditação, né? Não é tempo em silêncio, não é olhar para o branco, não é esvaziar a mente, é se relacionar com Deus. Contemplação também inclui relacionamento com Deus, oração, porque às vezes, sabe, isso fica muito abstrato assim. Eu não sei se fica para você, mas às vezes fica um pouco para mim. Rebeca, mas eu me relaciono com Deus, eu acho que a nossa igreja se relaciona com Deus, eu venho aos cultos, eu abro a palavra quando o pregador também abre, eu canto as músicas, eu oro quando acordo, oro antes de dormir. Mas você acha que é isso que é uma vida de piedade? Você acha que isso é uma vida de relacionamento real com Deus? Isso é pobre demais diante de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós estamos ignorando, nos esquecendo de um relacionamento profundo com Deus. E isso tem custado muito caro nas nossas vidas. Na minha vida, tem me custado muito caro. Quando olhamos para a igreja de hoje, percebemos algo curioso. Pense comigo. Nunca tivemos tantos recursos cristãos. Nós temos muitos livros, muitas conferências, muitos podcasts, muitos cursos bíblicos. Nunca se falou tanto em princípios, propósito, crescimento pessoal, bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, eu e você precisamos fazer uma pergunta honesta. Será que nunca tivemos tão pouca piedade? Porque uma igreja pode ter atividade sem santidade.
pode ter movimento sem transformação, pode ter discurso religioso sem verdadeira comunhão com Deus, pode ter piedade aparente sem ter poder. Sabe o que é engraçado? Na verdade, sabe o que é triste? É que a aparência de piedade, lá falada por Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, não engana só os outros, engana a nós mesmos. Eu e você, talvez até mais eu do que você, estamos vivendo um pouco enganados com uma falsa aparência de piedade, uma falsa aparência de relacionamento com Deus. E isso engana tanto a nós mesmos como outros, porque lá em 1 Timóteo, capítulo 3, você pode abrir? Falei que nós leríamos depois, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, diz assim. Bem? Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontravam os que se infiltraram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Quem é que sabe quem é Janes e quem é Jambres? Levante a mão. Poucos. Não te julgo, eu também não tinha tanto conhecimento assim. Mas quando eu li esse texto, eu falei, gente, primeiro que eu tive dificuldade de falar Janes, porque a gente é tão envolvido com uma cultura meio americana que eu queria falar Janes de qualquer jeito. Eu nem sei se seria assim em inglês, mas eu tive uma tendência. E até eu gravar Janes e Jambres demorou. Mas quem são esses? Janes e Jambres são magos, lá da época das 10 pragas, lá no Egito. Lembra Êxodo, Escola Bíblica Dominical do ano passado? Lembra das pragas? Você lembra que tinham magos, que algumas pragas eles conseguiam imitar? E eles conseguiam fazer exatamente aquilo que Moisés também tinha dito que Deus faria. Vocês lembram disso? Lá em Êxodo, capítulo 7, capítulo 8, está falando disso. E aí eles imitam uma, eles imitam duas, eles imitam três, mas chega numa praga. Chega na praga dos piolhos. E aí lá em Êxodo 8, 19, diz assim, e os magos, Janes e Jambres, tentaram produzir piolhos com suas artes ocultas, mas não puderam. Então disseram a Faraó, isto é o dedo de Deus. Aqui eles reconhecem que o poder de Deus era incomparável. Eles podiam ter uma falsa aparência de piedade, mas lhes faltava o poder de Deus. A falsa aparência de piedade, os princípios, as regras, as soluções, elas podem até dizer para você que está indo tudo bem. Você até teve um problema na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, na igreja, e você até conseguiu resolver com aqueles 7 passos que você viu naquele rios. Você teve um problema de comunhão e você até conseguiu resolver com aquele princípio bíblico que o teu terapeuta soltou para você no meio da terapia. Mas vai chegar uma hora que se eu e você não tivermos uma real piedade, um relacionamento real com Deus, a própria Bíblia está dizendo, esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas sabe o que me preocupou? Porque aqui está dizendo que o que aconteceu com Janes e Jambres não era uma ignorância. Eles estavam resistindo ao poder de Deus apresentado por Moisés.
O meu medo é que a falsa aparência de piedade que eu e você estamos buscando não seja apenas uma ignorância, mas seja uma resistência à verdade do poder de Deus. Então, meu sentimento quando eu preparei essa palestra, pregação, desculpa, isso é muito difícil para mim, mas quando eu preparei isso, meu sentimento foi de urgência quanto à minha vida, sabe? Quanto à nossa igreja, quanto eu que sou igreja, ao quanto eu preciso urgentemente me voltar para uma vida real de devoção a Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Não quando eu estou sentada aqui nesse banco agradável, com esse ar, ouvindo essa voz que às vezes fica longe, às vezes vem para perto. Mas uma relação com Deus no meu quarto, na minha casa, com o meu marido, com a minha filha, porque é isso que traz poder para transformar a minha vida nas horas mais difíceis. E aí eu me lembrei do exemplo de Moisés, que Zé Pedro também trouxe ontem. Porque imagina só, se Deus te perguntasse hoje, qual é o teu maior objetivo de vida? Pensa, lembra aí? Isso sou eu mesmo te perguntando, não é Deus não. Lembrou? Se Deus te oferecesse, olha, Abner, vou te usar como exemplo, Abner. Você quer conquistar o teu maior objetivo de vida hoje e não precisa se relacionar mais comigo. Deus te perguntando isso. Sofia, você quer alcançar o seu objetivo de vida hoje e olha, não precisa mais ficar preocupado com essa história de piedade, com essa história de devoção, com cumprir aquilo que eu mando, com me obedecer, não precisa. O que eu e você responderíamos? Ah, Rebeca, eu quero o resultado. Nossa, se Deus me dá esse objetivo, se eu consigo, se eu conquisto, minha vida estaria ganha. Foi mais ou menos isso que Deus ofertou para Moisés. Mais ou menos isso. Deus falou para Moisés, olha Moisés, pode seguir. Eu vou cumprir o que eu prometi. Está tudo certo, não se preocupa não. Terra prometida, maná, está tudo lá. Mas olha, segue. Mas eu não vou com vocês não, Moisés. E aí, Moisés fala que não quer tudo. Ele quer Deus. Uma vida de piedade real, no secreto, no teu íntimo. É quando você diz para Deus, é quando nós como igreja dizemos para Deus, Senhor, eu não quero os resultados. Eu quero desfrutar e me deleitar da tua companhia e da tua presença. Eu quero falar e quero te ouvir. Eu quero chorar e quero ser consolada pelo Senhor. Eu quero me regozijar nas tuas alegrias e ser lembrada daquilo que me traz esperança. O cristianismo não consiste apenas de verdades sobre Deus, nos quais devemos crer. O cristianismo consiste no próprio Deus. Estão tentando nos vender verdades sobre Deus sem Deus. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. E isso não é vida de piedade. Princípio bíblico, valores familiares, a gente falou muito sobre isso na última conferência. Isso não é Deus, isso não é evangelho. Nós temos muitos frutos à vista. Alguns desses são desejáveis aos olhos. Estamos esperando para prová-los já há algumas estações. E enquanto vivemos procurando o fruto, vítimas de um pragmatismo que gere resultados, deixamos de apreciar a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Deus. O anseio por acertar nos faz buscar tudo, menos nos relacionar com aquele que nunca errou. Eu e você, nós queremos tanto, a igreja hoje quer tanto acertar, quer tanto resultado. Quando eu falo acertar, não estou falando de agradar a Deus. Eu estou falando de acertar para tudo dar certo na tua vida. A gente abre hoje o Instagram, ou qualquer rede social, a própria televisão, e são várias dicas, são vários conteúdos. Olha, faça isso e o seu filho vai ser educado. Faça aquilo e o teu casamento. Olha, faça aquilo outro e você vai sentir o teu bem-estar. Tem uma confusão na internet. Esses dias eu estava vendo, eu não sei o que você pensa disso, mas eu estou só trazendo aqui assuntos aleatórios às vezes. Mas esses dias eu vi na internet a mulher propondo, olha, é um jejum. Aí você santifica a sua alma, mas você aproveita, aí você também fica com um corpo legal. E, poxa, vamos juntando tudo. Olha, é oração, mas nesse tempo de oração, poxa, o teu dia vai ser outro.
Você vai ver os resultados. Nossa, tua vida vai ser outra, porque a gente quer aqui agora. Eu quero orar de manhã e sair de casa com o pé direito, pensando, agora sim, eu cumpri, então agora sim, Deus também vai me abençoar nesse dia. Só que uma verdadeira piedade, uma vida de relacionamento com Deus, pode ser que talvez você tenha uma das suas maiores conversas com Deus, na tua intimidade, e mesmo assim você saia de casa e o teu dia seja caótico. Porque o Evangelho não é uma promessa de performance de vida. O Evangelho é uma promessa de transformar e salvar pecadores. E terminando, eu não sei se o seu sucesso já está aqui. Eu não sei se o seu sonho, se aquele resultado que você busca já está disponível com esses princípios e com esses passos que eu também tenho e você tem seguido. Eu não sei se o fruto que você tanto queria comer já está pronto e agora você já está se deliciando e você nem lembra mais de Eliseu, porque para quem não entendeu, Eliseu ali está representando a presença do Espírito Santo. Eu só sei de uma coisa, de algo que de fato, ou melhor, alguém que de fato está aqui agora. O próprio Deus está aqui. E o próprio Deus está disponível, acessível através do sacrifício de Cristo para se relacionar conosco hoje. Sabe qual é a melhor notícia? E foi a melhor notícia para mim. Porque a sua vida de piedade e a minha vida de piedade pode começar hoje. Nós não estamos falando aqui de uma conversão, não estamos falando aqui de um encontro, mas nós estamos falando aqui de algo que às vezes nós perdemos ou nos esquecemos ao longo da nossa caminhada cristã. 1 Timóteo 4, 7 e 8 vai dizer assim: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Estão tentando nos vender uma espiritualidade que imita a fé, mas não nasce do poder de Deus. A igreja tem lhe faltado poder, tem lhe faltado amor e tem lhe faltado deleitamento. Porque me tem faltado. E talvez tenha faltado a você também. Uma vida real de relacionamento com Deus. Não aqui. É muito bom estar com os irmãos em comunhão. Mas uma vida de deleitamento e de relacionamento com o Senhor no teu secreto. E esse é o convite do Espírito Santo. Nós não somos os primeiros a tentar alertar a igreja disso. Paulo fez isso com Timóteo. Os puritanos fizeram isso com a igreja da Inglaterra. E nós, na dependência do Espírito Santo, estamos fazendo isso hoje. Sem uma vida de piedade, não há uma vida real de relacionamento com Cristo. Amém?